pontual nessa reforma é a alteração do regime dos cargos públicos, né? E isso é realmente muito importante, porque essa reforma, a PEC 32, ela prevê 5 espécies de vínculos com a administração. Inicialmente, o primeiro, um vínculo de experiência que ocorre que seria o período de estágio probatório, não vai chamar mais estágio probatório, é um período de experiência. Até o nome, você vê assim, a lógica neoliberal, o nome, ele é um nome, período de experiência trazido do mercado, do privado, é o direito privado entrando no público, né? Essa é uma questão muito pontual desses anos aí que a gente tem dessa lógica neoliberal. O segundo é o cargo público por prazo determinado, já existe, né, atualmente, que é para necessidade temporária. E aí, que é o mais importante, vai ter uma diferenciação, que é o cargo por prazo indeterminado. E esse cargo por prazo indeterminado seriam os cargos que seriam cabíveis àquelas atividades, né, que seriam contínuas, mas que não sejam típicas do Estado. Tá? E o próximo cargo é o cargo típico. Cargo típico do Estado é aqueles que são previstos na Constituição, que são os cargos que são remunerados normalmente por subsídio, que é de juiz, promotor, procurador do Estado, defensor público, são os cargos típicos, né, que são os cargos previstos na Constituição, carreiras típicas. Então, a gente teria hoje uma espécie de diferenciação entre esses cargos. O cargo indeterminado seriam para funções contínuas, mas que não seriam carreiras típicas, que seriam as carreiras constitucionais. E as carreiras constitucionais? O Daniel está fazendo uma pergunta aqui, eu vou voltar a explicar melhor esse princípio da subsidiariedade. Eu vou ler aqui, depois eu volto aqui, mas só para a gente, acho que esse princípio é muito importante realmente. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O trecho onde trata desse princípio da subsidiariedade. É bem no final aqui. Bom, eu vou continuar, depois a gente volta nesse princípio, porque acho que o doutor José Gozzi vai poder explicar melhor, porque assim, ele é realmente muito importante e ele relega o papel do Estado na função. A ideia é essa, né, de você colocar o mercado, a sociedade, como o primeiro, no papel primeiro da realização dos direitos sociais. E jogando para o Estado a subsidiariedade. Ele não vai ser mais ter o papel de indutor, de realizador dos direitos sociais que estão previstos na Constituição Federal. É o que eu coloquei. Não vejo isso como uma realidade hoje diante da Constituição. Acho até que foi por isso que ontem o ministro Barros, que é o líder do governo no Congresso, fez uma afirmação de que teria que ter uma mudança constitucional, porque a Constituição hoje deixa o Brasil ingovernável. Realmente, para um governo que não quer realizar os direitos sociais, é realmente difícil, porque a Constituição ela prevê os objetivos fundamentais, são os direitos sociais. Esses direitos sociais são saúde, previdência, educação, estão todos previstos na Constituição Federal como um papel do Estado na realização. Então, o Estado não tem como fugir hoje da realização desses direitos sociais sem realizar uma alteração constitucional, porque a Constituição garante eles. E não é por meio de um princípio que você coloca na Constituição que você vai alterar toda essa lógica constitucional, né? Eu vou voltar aqui para a questão dos cargos. Aqui tem o cargo típico, o cargo contínuo, né? O cargo por prazo indeterminado, que seria essa nova modalidade para cargo que não é atividade típica. O cargo típico, que é os previstos na Constituição Federal, e o importante aqui, que é o cargo de liderança e assessoramento. É um cargo que vai substituir, a ideia é substituir, por meio desse cargo de liderança e assessoramento, substituir os cargos em comissão e funções de confiança. E aí vem a parte importante nesse cargo, né, que eles vão ter funções estratégicas, gerenciais e técnicas. Isso é um absurdo. O cargo em comissão, ele tem uma função de direção, chefia e assessoramento. Ele nunca pode ter uma função técnica, que a função técnica é
própria do cargo público de caráter indeterminado, já que do que você tem aí para o serviço público, né? O serviço público, você pressupõe, ele seja contínuo. Então, você não pode aí mudar, a lógica você vai colocar um servidor de carreira, um servidor que é contratado por prazo indeterminado, porque aquele serviço público é contínuo, não vai ficar fruto do governante que está naquela situação, colocar um comissionado, no caso aí um cargo de liderança, para exercer uma função técnica que é própria do cargo público. Isso é uma questão muito, realmente, e essa questão é muito controversa, esse cargo de liderança e assessoramento. Esses cargos em comissão, né, e função de confiança, atualmente são de direção, chefia e assessoramento. Isso foi, inclusive, um ponto positivo da emenda constitucional 19, que definiu que esses cargos são só para chefia, direção e assessoramento. Isso porque a gente vê uma praxe administrativa, e nós vemos isso reiteradamente questionado no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, não só aqui no Estado. O Estado de São Paulo tem isso, mas nas prefeituras, e principalmente no interior, é a criação de cargo em comissão para exercício de função técnica. O TJ de São Paulo, o órgão especial, tem uma posição consolidada no sentido de que isso subverte a lógica do concurso, você está colocando no lugar de um cargo público que deveria ser submetido para o concurso, um servidor comissionado que não tem concurso e, na maioria das vezes, obviamente, não tem aquela qualificação para aquele cargo. Então, é um retrocesso gigantesco você deixar a possibilidade do exercício de função técnica ser alocado por um servidor comissionado. Isso é um retrocesso. Então, a crítica acerca desses cargos de liderança e assessoramento é que ele não tem a finalidade ele tem a finalidade, na verdade, de institucionalizar uma prática que tem sido muito questionada, né, de contratar servidor por meio do cargo em comissão, função de confiança, para a realização de atividade técnica. Bom, outro ponto que eu vou passar aqui é a questão da estabilidade. A nova redação do artigo 41, ela prevê a estabilidade após o término de vínculo de experiência, mas apenas para o cargo típico do Estado. Então, a estabilidade não seria mais a regra para o cargo em geral, para o prazo indeterminado, mas só para a carreira típica, que é para juiz, promotor, que são aquelas que estão previstas na Constituição. E, para esse fim, o detentor desse cargo ele deve ficar 1 ano nesse vínculo de experiência. E esse cargo, ele perderá o direito, perderá o cargo em virtude de uma decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. A redação é muito ruim desse dispositivo, porque atualmente quem tem estabilidade pode perder o cargo por um processo administrativo ou por uma decisão judicial transitada em julgado. E essa redação que prevê que perderá o cargo em virtude de decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, não deixa claro que se perde pela via do processo administrativo. Então, a redação ficou realmente muito ruim. Eu acredito que, pelo menos, isso seja alterado no curso do processo legislativo. Prevê também, né, a reforma à perda do cargo por avaliação periódica de desempenho na forma que viesse atribuído pela lei, como já existe hoje, né? Esse mesmo critério já existe hoje, porque existe hoje a possibilidade de perda do cargo pela avaliação periódica desde que tem uma lei complementar, que não existe. Esse mesmo critério que eu tratei hoje, para quem tem estabilidade, que seriam, a partir dessa, eventualmente, se for aprovada essa reforma, para carreira típica e só, né, para juiz, promotor, procurador, defensor público, ela também se aplica esse critério de estabilidade a quem já tem a estabilidade, quem já adquiriu esse direito, já está na administração pública. Só não vai se aplicar, então, para as carreiras, né, para os cargos com prazo indeterminado, que viesse admitido por concurso posteriormente à promulgação dessa, eventual promulgação dessa emenda. Uma outra lógica que é alterada hoje, se você tem a vedação, a acumulação remunerada. Hoje o servidor público não pode, em regra, acumular cargo, apenas cargos de saúde, cargo técnico, professor,
E a lógica que vai ser alterada é a inversa. Você vai, na verdade, tornar regra a possibilidade de cumulação. É uma lógica realmente de precarização do serviço público. Ela também